Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, né, meus irmãos, ao vivo, pela página da nossa igreja, da Batista El Betel, aqui de Paracuru. Nós vamos dar, neste momento, a continuidade do nosso estudo escatológico, que começamos, né, desde aí as quarentenas, os cultos online. Glorificado seja Deus que nós já estamos de volta, né, ao templo, já estamos com nossos cultos normais no templo, com todas as restrições, as recomendações aí de saúde, né, distanciamento, uso de máscara, enfim, já estamos aí funcionando no nosso templo, graças a Deus. E como eu iniciei este estudo ainda quando a gente fazia os cultos online, eu gostaria de continuá-lo, né? E hoje nós vamos estudar sobre a última revolta de Satanás, certo? Vamos estudar agora, ainda nesse assunto de escatologia bíblica, iremos estudar o seguinte: a última revolta de Satanás. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? O livro da Revelação, capítulo de número 20, versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e os devorou. Versículo 9 de novo. E subiram sobre a largura da cidade, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Observe o versículo 7 que diz: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quem está chegando agora é Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, eu li até o versículo 9. Então, nós estamos aqui diante de uma soltura, né, de Satanás. E quando termina o período de 1000 anos, que nós entendemos estudamos sobre isso, que é o milênio. Observe o seguinte: no final da execução do plano de Deus para este mundo, ocorrerão 3 grandes conflitos ou guerras, certo? No final da execução do plano de Deus para este mundo, ocorrerão 3 grandes conflitos ou guerras. O primeiro é o que está em Ezequiel, nos capítulos 38 e no capítulo 39. Ezequiel 38 e 39 vai falar de uma batalha, vai falar de uma guerra, de um bloco de nações, né, chefiado aí por uma nação poderosa. E este bloco de nações, eles invadirão, né, Israel. Ele invadirá Israel no início da tribulação, ou até mesmo um pouco antes do início da tribulação. Deus, ele intervirá de maneira sobrenatural a favor de Israel, e os que o atacam serão totalmente destruídos, eles serão destruídos. Então, há uma longa batalha em Ezequiel capítulo 39 e o capítulo 40, que é chamado aí de Gog e Magog. Perdão, Ezequiel 38 e 39, capítulos 38 e 39. Esses 2 capítulos inteiros detalham esta guerra que vai acontecer. Este é o primeiro conflito, lembrando que são 3 conflitos, né? O segundo conflito, ele é armado e ele está registrado em Joel. Joel capítulo 3, versículo 9 e versículo 12.
Você pode observar comigo aqui. Vamos ver Ezequiel. Observe Ezequiel, capítulo 39. Vamos ler apenas aqui o capítulo 38, Ezequiel 38. Vamos ver aqui os primeiros versículos. Diz assim, ó, Ezequiel 38. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos as espadas, peças etíopes e os de Pute, como eles todos com escudo e capacete, Gome e todas as tuas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, até o 39 inteiro, esses capítulos falam aí sobre esta guerra, esta batalha. Alguns escatólogos, estudiosos, teológicos, eles até arriscam, né, dizer que nações são essas, que países são esses, porque eles dizem que Gog, Meseque, Tubal são os filhos de Jafé, e os filhos de Jafé, eles têm a descendência dos povos aí do norte da Europa, como também da Ásia, e alguns até dizem que essa expressão, né, de Meseque é a mesma expressão de Moscou, que é a capital da Rússia, e dizem que é a Rússia e tal, mas eu não arriscaria dizer nenhum nome de nação, até porque de 1000 anos para cá, nações tiveram nomes e foram modificadas e mudaram de nome, né? Então, imagine esse período de 1000 anos, o Senhor governando, ainda com depois as modificações da grande tribulação, né? Então, nós não dá para arriscar acertadamente que nação é essa, que nome de nação é essa, que é a principal que vai liderar o bloco aí de nações contra Israel. Mas o certo é que, quando chegar o dia, nós iremos saber, né? Iremos saber que nações são essas, por nome. Enfim, no segundo conflito, nós falamos aqui do primeiro, resumidamente. O segundo conflito registrado será o de Joel, capítulo 3, versículo 9 e 12. Observe aí Joel. Você vai lá para o livro de Joel, né? Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses aí são os profetas menores. Você vai para o segundo deles, que é Joel, e você observa no capítulo 2, quiser aí você pode ir compartilhando aí a live, né, o estudo, para alcançar mais pessoas. Joel capítulo 2, versículo 3, diz assim: Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa, e a terra estou lendo o capítulo 2, é capítulo 3 de Joel, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Proclamai entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Agora veja o versículo 12: Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Observa aí mais um conflito, mais um grande conflito que está acontecendo. Este conflito, ainda em referência a Joel, ele é registrado também em Zacarias capítulo de número 14. Zacarias capítulo de número 14 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, observe aí uma batalha que está acontecendo. Há uma referência desta batalha também em Apocalipse,
capítulo de número 16. Apocalipse 16, versículo 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia, no dia do Deus Todo-Poderoso. Então, até o versículo 21, descreve-se aí uma grande batalha. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13 e até o 16 aqui. O 16 diz assim, e os congregarão no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Então aí a batalha conhecida como a batalha do Armagedon. Nós temos aí Gog e Magog, né? Temos aí a batalha do Armagedon. Então agora aqui você observa que o anticristo, né? O anticristo, ele vem chefiando todas as nações do mundo e avança para exterminar Israel. Glória a Deus. Ele avança aqui para exterminar Israel e também lutar contra Deus. O Senhor Jesus, ele descerá do céu e ele destruirá todos os exércitos que estarão atacando Israel. Então, o anticristo, seu falso profeta, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e Satanás ele ficará preso por 1000 anos. Isso ocorrerá no final da tribulação. Então você veja também aí o terceiro conflito. Já falei de 2, agora o terceiro conflito é o de Apocalipse capítulo 20. De Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7 e até o versículo de número 10. Que esse Satanás aí, ele engana, ele subverte as nações contra Deus, né? E o Todo-Poderoso vai derramar fogo do céu e vai consumir todos. Ou seja, Satanás ele será posteriormente lançado no seu lugar definitivo. Qual é o lugar definitivo dele? É o lago de fogo que a Bíblia diz aqui no versículo de número 10. Observe Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está já a besta e os falsos profetas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E isso ocorrerá quando? Isso ocorrerá no final do milênio, certo? No final do milênio. Então, desta maneira, os que nasceram durante o milênio, eles terão uma oportunidade de escolha. Qual a oportunidade que eles vão ter? Eles vão ter a oportunidade, né, de obedecer a Deus ou obedecer ao diabo. Porque no princípio da história humana, Adão ele também teve essa oportunidade. E agora, no final da história humana, não será diferente. Ele terá outra vez, o ser humano terá outra vez, os que nasceram no período do milênio também terão esta oportunidade. E esta é a última rebelião que Satanás ele instigará contra Deus. Ele passa esse período preso, passou o milênio, aí ele é solto. A Bíblia diz aqui, quando, porém, se completarem os 1000 anos, versículo 7, capítulo 16. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, primeira coisa, nós vamos destacar aqui, Gog e Magog. Quem são Gog e Magog? Então, como eu disse, muitos teólogos, escatólogos, homens gabaritados, homens que estudam profundamente a questão das profecias bíblicas, eles até arriscam dizer nomes de nações, né? Como a palavra que eles pegam para Gog e Magog, para Meseque, para Tubal,
né? E até a Septuaginta ela traz uma palavra rosh, né? R-O-S. Então, eles dizem que essa palavra vem de rosh, que significa cabeça, né? E que vai transliterando, vai aportuguesando, vem trazendo as modificações dos nomes e se transforma na palavra Rússia. Então, eles arriscam dizer que é a Rússia que vem liderando essas outras nações e tal. Então, enfim, nós não temos como dar, como eu falei, esta definição. Eu não vou dar uma definição de nome exato para você. Por quê? Como eu falei no início, nós temos um período de 1000 anos, muitas coisas mudam, muitos nomes mudam, né? O certo é que Emeseque e Tubal, eles eram descendentes de Jafé, né? Do terceiro filho de Noé. Então, eles são os que hoje ocupam a parte da Europa, principalmente o norte europeu, também a Ásia, né? Então, são europeus. Agora, não dá para dizer exatamente qual nação é, porque vai ter esse período de milênio, vai ter as modificações da grande tribulação, então não dá para dizer acertadamente que nação, qual é o nome da nação, mas, como eu disse, nesse período nós vamos saber quem será. Então, veja o seguinte, nós temos aqui Gog e Magog. Alguns já dizem que Gog significa trevas e Magog terra de trevas. E Gog e Magog aqui são as nações rebeladas contra Deus. São nações que vão se rebelar contra Deus. Elas vão ser instigadas pelo diabo, instigadas por Satanás. E elas serão o Satanás conduzirá elas, né? Conduzindo furiosamente um ataque contra os santos, a grande guerra. Não se trata aqui, já você vai ver que há umas divergências entre Gog e Magog de Ezequiel, do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, e Gog e Magog em Apocalipse 20. Observe o seguinte, o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia, né, pastor Antônio Gilberto, já dorme no Senhor, ele fez um quadro comparativo de Gog e Magog em Ezequiel e Gog e Magog em Apocalipse. Gog em Ezequiel 38, 39, né, no capítulo 38, versículos 2 a 6, lá especifica que Gog é um bloco de nações. Já em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 8, diz que Gog são todas as nações, porque está dizendo que são 4 nações, ou melhor, são as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Isso está em Apocalipse 20, versículo 8. Minha Bíblia está aberta aqui, nesse texto. Espero que a sua também esteja aberta. Então, um bloco de nações Ezequiel e todas as nações em Apocalipse 20. Em Ezequiel, capítulo 36, versículos 6 e 15, diz que Gog vem do norte, né? Vem do norte. Mas Apocalipse capítulo 20, versículo 8 diz que Gog envolve toda a terra. Em Apocalipse 38, versículo 10, perdão, Ezequiel 38, versículo 10 diz que Gog age por ato divino. Já em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8 diz que Gog é movido pelo diabo, pelo próprio diabo, por Satanás. Então veja aí as comparações, né? Então, com algumas diferenças. No capítulo 38 de Ezequiel, versículos 31 e 32, diz que Gog é destruído por espada. Já em Apocalipse 20, versículo 9, a Bíblia registra que Gog não é destruído por espada, é destruído por fogo do céu. Em Ezequiel 39, versículo 11 até o 13, diz que Gog é sepultado em Israel. Mas em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, a Bíblia diz que Gog é totalmente consumido pelo fogo. Em Ezequiel 38 e 39, esses 2 capítulos que falam aí de Gog e Magog, diz que Gog ele vem antes do milênio, né? Mas em Apocalipse 20 diz que Gog vem depois do milênio. Então,
é evidente que em Apocalipse 20 aí, você fazendo estas comparações de expressões, né, a expressão Gog e Magog, ela é empregada simbolicamente, representando os últimos inimigos de Deus e do seu povo. Então, Gog e Magog, ela traz no seu bojo significativo um simbolismo de os últimos inimigos de Deus e os últimos inimigos tanto de Deus como do seu povo, né? Os inimigos do povo de Deus. E é também evidente que em Ezequiel trata de um evento e Apocalipse trata de outro evento. Então, veja bem, depois você vai ter a oportunidade, aí vai estar gravado, né? Vou colocar no YouTube também. Você poderá voltar o vídeo, ver com calma, analisar na sua Bíblia, anotar alguma coisa, né? Porque pode ser que eu esteja falando aqui um pouco rápido. Mas, segundo lugar, segunda coisa que a gente precisa notar aqui, pontuar, por que Satanás será solto após o milênio? Por que Satanás vai ser solto? Por que ele não fica logo preso definitivamente? Por que não deixa essa desgraça lá mesmo? Por que Deus não, né, deixa ele, dar um fim nele lá e precisa passar o milênio para depois soltar ele de novo? Por que ele vai ser solto? Após 1000 anos de paz, justiça, prosperidade para todos, né? Como nós vemos na questão do milênio, que o tentador não vai estar lá, então vai ter a paz, a justiça e todo aquela maravilha que nós desfrutamos nos estudos passados. Aí o Satanás, né, esse Satanás, ele volta às suas atividades malignas novamente. E se não for dada uma explicação, pelo menos parcial, para isso, ela até parece um absurdo, né? Parece até um contrassenso. Mas vamos ver aqui, irmãos, algumas coisas, né? Algum porquê dessa liberdade tão curta de Satanás. Vamos analisar o seguinte: por que ele será solto? Primeiro, Satanás será solto porque ele virá também provar os que nasceram durante o milênio. Lembremos-nos de que nem Jesus, irmãos, ele foi isento da tentação. Sabemos muito bem disso, lá em Lucas, em Mateus, Marcos, Lucas, eles falam sobre a tentação de Jesus. Então, por que ele vem? Ele vem tentar aqueles que nasceram no milênio. Segundo, ele vai para revelar que o coração humano não convertido permanece inalterável, mesmo sob o reino pessoal do Filho de Deus. Hoje em dia o homem culpa em tudo o diabo, né? Por suas maldades, por seus infortúnios, por suas transgressões, por suas quedas. E durante o milênio não haverá nenhum diabo para tentar eles, né? Mas ver-se-á que os 1000 anos de bênçãos inigualáveis sobre Cristo, eles mesmo assim não transformarão de todo o homem. Porque o problema aí não é de ambiente, o problema é de coração, é do coração, da questão da natureza, né? Então ele vem para revelar que o coração humano, ele não permanece aqui na questão, o coração humano não convertido, ele permanece inalterável. Outra coisa, mediante essa liberdade provisória de Satanás, Deus demonstra pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana e que o homem por si mesmo, entenda isso, o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. Por quê? Porque o homem ele falhou antes da queda. Sob as condições mais favoráveis possíveis, ele falhou sob a lei e também sob a graça. E agora o homem também falhará no final, ele mesmo nas condições gloriosas do milênio, ele sempre carece
né? De um Salvador, de uma mudança e de uma transformação. Então, esse fracasso do homem, ele é explicado em Tiago, capítulo 1, versículo 14. É conhecido o texto, mas eu quero ler. Tiago, quero ler aqui com você. Tiago 1,14. Tiago 1,14. Vamos lá, irmão. Vamos ler aqui esse texto. Tiago 1,14. Glória a Deus. Quem está aí ainda, dá um glória a Deus aí. Está acompanhando aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Aperta aí o coração, compartilha aí para os outros. Olha só o que Tiago diz. Tiago 1,14. Ele diz assim, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, é onde vemos que o mal ele é residente, imanente em nós, pelos nossos desejos, pelas nossas cobiças, pelas nossas próprias concupiscências. Então, nós somos pecadores por natureza. Nós somos falhos por natureza, e a inclinação para pecar ela é imanente no homem, né? Desde quando nasce, quando ele começa a entender, a discernir as coisas, sempre ele está tendencioso ao lado carnal, ao lado pecaminoso, mas a Bíblia diz que só o sangue de Jesus Cristo pode purificar-nos de todo pecado. Se andarmos na luz, 1 João 1,7, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então a passagem que nós estamos estudando mostra que o homem ele só se liberta do pecado mediante uma transformação espiritual, e jamais pelo meio, apenas pelo ambiente. Não, o ambiente é bom, o ambiente é agradável e tal, e não sei o que, não. Não é apenas pelo ambiente, o homem ele é transformado pelo sangue de Cristo, pela conversão genuína através de Cristo. Então, outra coisa, quarto lugar, que ele será solto. Através desta curta liberdade, Deus demonstra aqui que Satanás é totalmente incorrigível, certo? Porque após passar 1000 anos na prisão, ele é o mesmo de sempre. Ele não vai mudar na sua rebeldia, não vai mudar na sua desobediência, não vai mudar em nada. Ele vai continuar sendo o mesmo miserável, inimigo de Deus, príncipe das trevas, pai da mentira, assassino, mentiroso, né? Desde o princípio, porque esta será uma revolta mundial. E aqueles que atualmente gostam de revoltas e gostam de promover revoltas, assim como de contendas, divisões, rebeliões, né? Sabe que tudo isso procede do inferno, irmão. Toda essa pessoal aí que sai quebrando as coisas, que sai bagunçando, isso é do diabo, é do Satanás, é lá das profundezas, irmão. Esse negócio de rebeldia, de contenda, de divisão, de rebelião, de desobediência. A Bíblia diz que isso é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, essa última revolta de Satanás será imediatamente neutralizada e os revoltosos vão ser exterminados. E a Bíblia diz que essa exterminação vai descer da Nova Jerusalém, vai descer fogo do céu, vai acabar, vai destruí-los. Em Apocalipse 20, versículo 9, o texto que nós lemos, observa aí, vamos ler de novo. Apocalipse 29, para você se situar. Vamos ler a partir do 7 de novo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 9. Por favor, alguém pode digitar aí Apocalipse, bota assim, AP, capítulo 20, AP 20, né? 2 pontos, aí 7-10. 7 a 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 10, ó. E acabando-se os 1000 anos, o milênio, cessou o milênio, Satanás está preso durante o milênio, não tem Satanás aqui na terra, só maravilha, bênção, paz, saúde, prosperidade, justiça, Satanás preso.
Acabou o milênio, acabou os 1000 anos, que esses 1000 anos são nada mais nada menos que 1000 anos sabáticos. 1000 anos sabáticos que a terra nunca guardou. Entenda isso. Isso aqui é outro estudo mais também extenso sobre os anos sabáticos, que Deus deu para o povo guardar. O povo nunca guardou, Israel nunca guardou como era para guardar, a terra nunca guardou como era para guardar. Então esse período de 1000 anos vai ser um período de 1000 anos sabáticos, certo? Então, depois dos 1000 anos do milênio, Satanás será solto da prisão. Aí a prisão é aberta, o poço do abismo, aí vem o demônio, né? Vem todo mundo aí do inferno para a terra, principalmente o diabo. Versículo 8: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Versículo de número 9: e subirão sobre a largura da cidade, vão tomar a cidade e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E eles vão com tudo, meu irmão, contra Deus, vão blasfemar contra Deus, vão se revoltar contra o que é sagrado, vão se revoltar contra os santos, contra o povo de Deus, com escudos, com rodelas, como diz lá na guerra, na batalha, vão mesmo para massacrar. Mas a Bíblia diz, ó, versículo 9: mas desceu fogo do céu e os devorou. Glória a Deus. Aí o final diz que Satanás será lançado lá no lago de fogo. Então, observe mais uma coisa. O julgamento dos anjos decaídos também vai acontecer. Certo? O julgamento dos anjos decaídos. Estou aqui já no último ponto, porque é bem rápido o estudo. O julgamento dos anjos decaídos. É importante nós vermos que os anjos caídos, os anjos decaídos, né, tem os caídos, tem os livres que trabalham para Satanás e também tem os aprisionados, tem os anjos, espíritos aprisionados, que a Bíblia diz que eles estão para o juízo do grande dia. Judas, versículo 6, né, diz isto. E ainda os demônios que serão julgados. Agora, eles estão juntamente com o diabo, a quem eles acompanharão, obedecerão e servirão. Observe Mateus 8, 29, olha só. Mateus 8 e 29, glória a Deus. Mateus 8 e 29, quem ainda está aí, diz glória. Mateus 8 e 29 diz assim: e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Observe, antes do tempo, porque o tempo não tinha chegado ainda para o tormento, né? Tormento eterno deles. Olha só o que diz 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro 2 e 4. Diz assim, ó: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, né, aqui, que na palavra aqui é Tártaro, é o local mais profundo do Hades, né, lançou lá, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então observe isso, espíritos caídos, espíritos que Deus lançou, estes anjos que pecaram, né? E eles estão em cadeias na escuridão, lá nas mais profundas catóteras, lá nos locais mais profundos do Hades, que aqui a minha tradução, essa tradução aqui está dizendo inferno, mas na verdade aqui é Tártaro, o lugar mais profundo do Hades. Então Pedro está dizendo, declarando isso. Agora, se você observar ali em Judas, você vai aí, passa a segunda epístola de João, depois terceira João, e você encontra Judas.
Judas não tem capítulo, é o capítulo único, na verdade. Você observa o versículo de número 6. Olha o que diz. Diz assim, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então eles estão reservados apenas para o juízo. Tem demônios aprisionados ali. Ok, irmãos? Então, eles estão em escuridão, lá nas profundezas, acorrentados e reservados para este dia, este grande dia do juízo. E no versículo 20, no capítulo 20 de Apocalipse, irmão, versículo 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, a igreja certamente estará associada neste juízo, pois ela travou, a igreja tem travado um renhido combate, né? Um combate fortemente, muito, como se diz, um estreito combate contra o diabo, contra as suas hostes, uma batalha vivenciada intensivamente pelos crentes, pela igreja, um combate contra, não só contra o diabo, mas contra o mundo, contra a carne, contra o pecado, e contra o próprio diabo, contra as suas hostes, as hostes da maldade, os principados, as potestades. E a igreja, é justo que a igreja os julgue também. A igreja vai estar associada aqui neste juízo. A igreja vai fazer parte daqueles que também vão julgar estes anjos decaídos. Porque em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então a igreja estará associada nisso também, juntamente com Cristo. E este evento marcará o ponto final da liberdade de ação do diabo, dos anjos decaídos, dos demônios, e será o final da sua carreira maligna, será o final, ponto final, reta final para o inimigo das nossas almas. E glorificado seja Deus por isso. E para me terminar, eu vou ler aqui Mateus 25, versículo 41. Por favor, abra aí e leia Mateus 25, versículo 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Preparado para o diabo e os seus anjos. Então este texto combina com Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, porque é o inferno onde já estava lá a besta e o falso profeta. E observe que esse inferno, esta tormenta, este juízo, não é preparado, irmão, para o homem. Ele é preparado para o diabo e seus anjos. Mas o homem, ele desobedeceu a Deus. O homem, ele desobedeceu a palavra. O homem caiu. E se ele não se voltar para Deus, se ele não converter-se, ele vai ter esse juízo juntamente com o diabo e seus anjos. Serão lançados no inferno todas as nações que se esquecem de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Digita aí um glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço por esse momento, por essa palavra, por esse estudo. Te agradeço pela vida dos irmãos que estão assistindo agora, dos que vão assistir depois. Que o Senhor visite cada um, que o Senhor toque a cada um, que o Senhor abençoe no nome de Jesus, que eles sejam edificados, que eles estejam em vigilância.
Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens nos sustentado, Tu tens nos abençoado. Repreende todo o mal, repreende toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, repreende toda a fúria do inimigo contra o Teu povo. Ajuda o Teu povo, guarda, livre e protege de todo o mal. No nome de Jesus, porque Satanás sempre será um derrotado, mas a Tua igreja é vitoriosa. E naquele dia estaremos, Senhor, associados juntamente contigo, não para o juízo, mas para a bênção eterna, para a eternidade, gozar, Senhor, das Tuas benécias celestiais, gozar, Senhor, e nos alegrar com as bênçãos dos céus para toda a eternidade. Fica conosco, é no nome de Jesus que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, e graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima. Glória a Deus. Amém, irmã Dayana. Pai do Senhor, Pai do seu irmão Humberto. Deus abençoe vocês, abençoe a família aí, no nome de Jesus. Sempre nos acompanhando, sempre com fome pela palavra. Deus abençoe. E no próximo estudo, né? Porque eu vou ver o dia ainda, não vou marcar a data, mas no próximo estudo nós iremos ver o julgamento final dos mortos ímpios, certo? Será o nosso próximo tema, o julgamento final dos mortos ímpios. Vai ser forte, hein? Deus te abençoe. Boa noite. E quarta-feira nós temos culto de oração na nossa igreja, Batista El Betel, aqui de Paracuru. Vá, que as portas estarão abertas. Leve sua máscara no nome de Jesus. Pai do Senhor.